graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer aqui primeiramente Deus por me dar essa oportunidade aqui de estar trazendo até aos amados irmãos mais uma mensagem da graça de Deus para vocês. Agradeço a cada um de vocês também que tem compartilhado aí as nossas mensagens, que tem interagido aí, deixando seus comentários, seus likes, né? Isso é muito importante para que o nosso canal cresça e mais gente possa conhecer aí a verdade da palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative os sininhos em todas, para que quando a gente postar novos vídeos, você será avisado aí. Eu creio também que você já está vendo aí o tema aí do nosso estudo nessa noite, né? Não sei que hora que você vai assistir. Eu estou aqui em Goiânia hoje, às 21 horas e 25 minutos, dia 1º de 2021. Estou registrando aí porque de repente daqui sabe lá quantos anos alguém vai assistir esse vídeo aí, sabe, né, que hora que foi gravado e onde e por quem foi gravado. Está aí o nosso tema, né, o nosso estudo nessa noite, bastante interessante aí. Eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Eu fiz uma postagem aí no Facebook, eu acredito que foi ontem ou antes de ontem, e um abençoado foi lá e questionou, mas eu até entendo porque ele questionou. Ele ainda faz parte do sistema religioso, então ele vai questionar mesmo. Antes de mais nada, quero dizer que o objetivo aqui não é falar mal de quem está em uma denominação religiosa, mas o objetivo nosso aqui é que nós trazemos aqui a verdade que muitas denominações, muitos líderes religiosos não mostram, que está aqui, ó, na palavra de Deus, que está aqui na Bíblia há anos, mas são ocultos aí a muitas pessoas. E nós aqui enfrentamos aí, eu costumo dizer, esse gigante que é o sistema religioso, e trazer essas verdades aí. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá. As pessoas, tem muitas pessoas aí aguardando Jesus vir nas nuvens, né? Vir arrebatar a sua igreja para estar com ele, mas não é encontrado nenhum versículo da Bíblia onde está a palavra de Deus que diz que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Não existe, não existe. Algumas pessoas acreditam até que a terra vai ser inabitada, não vai, todo mundo vai ser arrebatado e ninguém vai deixar, e jamais alguém vai permanecer aqui na terra. Mas se você ler lá em Eclesiastes 1, verso 4, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, não tem como, a terra não vai ser destruída, ela não vai ficar inabitada. Isso não existe um versículo aí que diz isso daí. E não existe também nenhum versículo que diz que Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a sua igreja. Ah, mas de repente você fala assim, Paulo disse. Aguarda aí que agora nós vamos falar a respeito disso daí, né? Nós iremos falar a respeito disso daí. Aonde eu encontro essa passagem, eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa passagem você se encontra aí no livro, né, de Apocalipse. A gente fala livro, mas são cartas, né, escritas aí para 7 igrejas da Ásia. Então, nessa passagem aqui, as pessoas já acreditam que Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a igreja.
mas ela esquece, elas olham essa passagem de uma maneira geral e esquece. Eu costumo dizer que nós, em graça, quando a gente vai montar um estudo, quando a gente vai ler, a gente lê assim, tem os olhares cirúrgicos, ou seja, bem atento a tudo. E aqui a gente podemos já perceber algo bastante interessante em Apocalipse 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens, eis que venho com as nuvens. Ele está dizendo que vai vir com as nuvens, e já veio no ano 70 com as nuvens. Ele não está dizendo, eis que arrebatarei a minha igreja nas nuvens. Ele não disse isso, muito contrário. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Qual olho que verá? Eu costumo fazer uma simbologia quando eu moro aqui em Goiânia. Digamos que eu estou lá no estádio Serra Dourada, assistindo Brasil e Alemanha, né? Por assim dizer. Aí o estádio cheio. Aí no outro dia eu encontro alguns amigos aqui e falo, olha, ontem o Brasil, você assistiu o jogo do Brasil? Não. Ontem o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Todo mundo viu isso. Todo mundo quem? Todo mundo que estava lá. Isso é uma figura de linguagem. E aqui é onde muitas pessoas se atrapalham toda. Por quê? Elas não entendem as figuras de linguagem que está na Bíblia. Não entendem. E trata assim de uma forma literal. Isso é o que o sistema religioso faz. Infelizmente. Inclusive esse abençoado que deixou o comentário lá, eu peguei aquela passagem que José fala para seu pai a respeito de um sonho, né? Teve José outro sonho, sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam. Aquilo era simbolizando as 11 tribos de Israel que ia se curvar diante dele quando ele se tornou governador. Então nós não podemos pegar a Bíblia, onde está a palavra de Deus, e interpretá-la ela assim de uma maneira literal. É a mesma coisa, eis que venho com as nuvens. Ele não está dizendo que vai arrebatar a igreja com as nuvens, ele está dizendo que vai vir com as nuvens e todo olho verá. Todo olho quem? O juízo aqui não é para a igreja. Aqui nós está falando de juízo de Deus. E Jesus, ele veio para o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel. Mateus 15, 24, se eu não me engano é isso mesmo. Fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o juízo que haveria de vir era para Israel e não para nós nos dias de hoje. Continuando, até mesmo que o transpassaram. Quem o transpassou ele? É os soldados romanos que o transpassou ele. Aí eu te digo, se todo olho verá, o soldado romano que o transpassou vai ressuscitar só para ver Jesus voltar nas nuvens? Não tem como. Quem já morreu, morreu. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha, se ele vai vir sobre as nuvens, todas as tribos da terra vão se lamentar sobre ele, por que as pessoas estão esperando ele vir nas nuvens arrebatar a igreja? Qual é o sentido disso? A vinda dele aqui nas nuvens, aqui, está falando que as tribos da terra vão lamentar. Não está falando aqui que as tribos vão ser arrebatadas. Não está falando aqui que a igreja vai ser arrebatada. Olha bem, abençoado. Vou ler de novo para você. De repente passou despercebido aí no seu entendimento. Mas nós, em graça, não passa assim não. Apocalipse 1,7. Eis que venho com as nuvens. Ele vem. Não está dizendo que eu venho. Ele não está dizendo assim, eu vou levar minha igreja com as nuvens. Não está dizendo isso. E o olho verá, todo olho quem? No ano 70, quando isso aconteceu. Até mesmo que o transpassaram. Quem o transpassou? Os soldados romanos. E todas as tribos da terra se lamentarão. Uai, se ele está vindo com as nuvens, as tribos se lamentarão.
como que as pessoas estão esperando ele vir sobre as nuvens? Não faz sentido. Agora eu vou estar lendo aqui uma passagem de 1 Tessalonicenses, né, onde Paulo fala que, né, e eu espero que vocês fiquem até o final, que depois eu vou fazer uma leitura desse livrinho aqui, ó, é o terror do sistema religioso. Isso é muito importante. Aonde vai falar sobre a vinda nas nuvens? Aonde vai falar sobre as vindas nas nuvens? Eu vou ler aqui a passagem que as pessoas acreditam que Jesus vai vir nas nuvens arrebatar a igreja. Mas, presta bastante atenção. 1 Tessalonicenses 4,15 a seguir. Dize-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Então quer dizer que alguém iria ficar vivo para a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Nós, os que ficarmos vivos. Tem alguém vivo dessas pessoas que Paulo está falando aqui, nos dias de hoje, para ver? Não tem. Não tem cabimento ele dizer isso daqui para um grupo de pessoas e nenhum deles presenciar a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, melhor dizendo. Não tem cabimento ele falar algo para um grupo de pessoas, dizendo que alguns ali iam presenciar e nenhum presenciar. Mas eles vão ressuscitar para ver. Aonde está escrito isso? Que eles irão ressuscitar para ver. Os mares deram seus mortos, mas aí já era o juízo. Isso aí é outra coisa, aí já é um juízo. Então vamos continuar aqui. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem. Quem morre em Cristo não morre, dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui aconteceu, abençoado, no ano 70 DC, quando o general Tito era uma representação do Filho do Homem. Tem que falar isso. Eu sei que isso aqui para algumas pessoas vai aparecer assim um tanto estranho, mas o general Tito era a representação do Filho do Homem executando juízo sobre o povo de Israel, sobre a cidade santa, a Jerusalém. Ele era uma personificação do Filho do Homem, executando juízo. Assim como em outras passagens na Bíblia do Antigo Testamento, nação contra nação, para executar o juízo do Deus Todo-Poderoso. Assim aconteceu com o general Tito. Ele era uma representação do Filho do Homem executando o juízo sobre Israel, onde milhões de pessoas morreram. Entendeu? É porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo acreditava que iria passar pela grande tribulação do ano 70. Algumas pessoas, se tiver dúvida, pode pegar aí Daniel 9, ler todo o capítulo e presta bastante atenção no versículo 24 a seguir. E faça as contagens direitinho para ver se não vai dar no ano 70 o juízo de Deus. Com certeza vai. Vamos continuar aqui. Então Paulo aqui fica bem claro que ele e mais um grupo de pessoas, eles acreditavam que ia ficar vivo na vinda do Messias, na vinda do Filho do Homem. Se ele está falando nós, os que ficamos vivos, e alguém joga para o futuro a vinda do Filho do Homem, alguém ali tinha que estar vivo ainda nos dias de hoje. Mas isso aconteceu no ano 70 DC. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Era o que ele esperava. Mas o juízo foi no ano 70 e Paulo morreu antes. Algumas pessoas passaram pelo juízo ali. Está escrito no livro de Flávio Josefo aqui. Algumas pessoas, inclusive o próprio Flávio Josefo, sofreu os horrores aí da guerra dos judeus contra os romanos. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele
nas nuvens, ao encontro o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E isso aconteceu, porque ele morreu antes, ele encontrou, né? Porque ele mesmo fala, semeia esse corpo natural, ressuscita o espiritual. Outra passagem também que fala acerca da vinda que Jesus fala que vir nas nuvens, é essa aqui, ó, Mateus 26, do 62 a seguir. Ele, levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, Filho de Deus. Aí não tinha como ele não falar nada, né? Ele tinha que falar alguma coisa, porque era, e é, e sempre será. Aí no verso 64 ele disse aqui: disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis. Ele diz vereis porque não estava falando apenas para o sumo sacerdote, mas para um outro grupo de pessoas, porque ele estava sendo julgado ali, né? De acordo com as leis ali, romanas ali, né? Vereis em breve não é 2000 anos depois não, gente. Em breve, Paulo também falou, parece que para Timóteo, em breve, tal, verei. Então em breve, não é 2000 anos depois não. Quantas pessoas morreram aí esperando a vinda de Jesus aí? Não é a nossa geração, e nunca foi. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo, mais uma vez, vindo sobre as nuvens do céu. Não é arrebatando a igreja sobre as nuvens do céu. Não está falando aqui de arrebatamento da igreja. Não está falando, é vindo assentado à direita do poder. Para quê? Para juízo sobre os judeus. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? A eles. E eles respondendo, disseram: é réu de... E eles respondendo disseram: é réu de morte. Presta bastante atenção aqui. Que vos parece? E eles respondendo disse: é réu de morte. Abençoado. Quem respondeu aqui que era réu de morte? E eles, não é ele, é eles. Eles quem? O sumo sacerdote, os anciãos, os principais sacerdotes. Resumindo, os religiosos da época. Os religiosos da época que respondeu: é réu de morte. Por que disseram que era réu de morte? Porque Jesus estava dizendo ali que viria com juízo sobre Israel. Estava dizendo que viria com juízo sobre Israel. E eles acreditando ali que somente Deus poderia executar o juízo sobre qualquer pessoa. E quando Jesus disse que viria sobre as nuvens com poder, opa, para aí, tem alguma coisa errada, blasfemou, é réu de morte. E quando eles disseram que era réu de morte, ele estava se referindo a uma passagem de Levítico 24:16, que diz assim, abra sua Bíblia em Levítico 24:16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Por isso que disseram que ele tinha que ser morto, era réu de morte, porque eles, entre aspas, Jesus estava se passando por Deus, dizendo que ia executar o juízo ali. E eles sabiam que vir sobre as nuvens era juízo sobre Israel. Vamos continuar aqui. Marcos 14:61.
Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Isso aqui é a mesma passagem lá, mas é uma forma, está escrito diferente, eu resolvi pôr aqui. E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma vez, vindo sobre as nuvens do céu, e não arrebatando a igreja sobre as nuvens do céu. E à direita do poder. Então, é totalmente diferente o que o sistema religioso prega, que Jesus vai vir nas nuvens, e tem aí algumas figuras, alguns vídeos muito bem feitos, muito bem editados, com pessoas sendo arrebatadas nos ares. Isso é engano, gente. Isso é engano. Não tem lugar nenhum aí na Bíblia dizendo que a igreja vai ser arrebatada dessa forma. Milhares de pessoas morrem por dia em todo o mundo. E essas pessoas que morrem, elas estão sendo arrebatadas. O corpo natural vai ser arrebatado para o pó e o espírito para a glória, para a eternidade. Não tem essa de arrebatamento de igreja de forma coletiva. Não existe. Não existe. Quem morrer agora, o pó volta o pó, o espírito vai voltar para Deus no abrir e fechar de olhos. Simples. 63 de Marcos 14. E o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que necessitamos de mais testemunha? Vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? Olha aqui, mais uma vez. E todos os consideraram culpado de morte. Todos consideraram culpado de morte. Aqui os religiosos da época estavam aqui. Estavam aqui. E eles não estão aqui hoje em pessoas, não. Mas com atitudes. O sistema religioso da época está aqui hoje. Eu creio que de forma mais perversa ainda. Porque naquela época, nem todos tinham acesso os escritos, a palavra de Deus, as escrituras, eles não tinham acesso. Por isso que diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Por que aquele que lê? Porque tinha o dom de leitura, e o que ouve é porque era difícil ter alguém que falava, ter alguém que lesse as escrituras. Por isso, bem-aventurado aquele que lê e o que ouve. Olha, vir sobre as nuvens para os judeus era o juízo de Deus sobre o seu povo. Olha o que está dizendo aqui em Isaías 19, verso 1 a seguir. Olha o que está dizendo. Antes de mais nada, presta atenção no simbolismo. Se a pessoa acreditar que vir nas nuvens é de forma literal, que a igreja vai ser arrebatada de forma literal, então você vai ter que acreditar nisso aqui também de forma literal. Olha aqui o que está dizendo. Isaías 19, verso 1 a seguir. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Para mim acreditar que vai haver um arrebatamento da igreja de forma coletiva e todo olho o verá, eu tenho que acreditar também que o Senhor cavalgou numa nuvem, montou nela e cavalgou. Mas é uma forma de linguagem. É uma figura de linguagem que na época eles interpretavam assim: Deus comunica com o seu povo de acordo com a sua época. É assim que ele fazia. É assim que ele fazia. Só que o povo hoje acha que a Bíblia foi escrita para os dias de hoje. Não foi. E aqui, está falando de juízo. Isaías 19, verso 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. O coração não derrete. Esse aqui é juízo. Execução do juízo de Deus aqui.
Vou ler mais adiante aqui. Entregarei os egípcios na mão, vocês podem ler aí depois o capítulo todo aí. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Abençoado. Vir sobre as nuvens, para você que não sabe, era o juízo de Deus sobre o seu povo. Você que espera Jesus vir sobre as nuvens, eu sei que de repente para você aceitar, logo de início assim, é complicado, mas peça o discernimento de Deus aí que Ele vai te dar. Não espere Jesus voltar sobre as nuvens. Ele já voltou e habita em mim e habita em você. E Ele já executou o seu juízo no ano 70 DC. Isso está escrito. Está escrito aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Flávio Josefo, um judeu que viveu no primeiro século. Vamos continuar, que tem uma leitura para mim fazer ali mais na frente, vai demorar um tempinho mais. Lucas 21, 20 e 21. Lucas 21, 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. As pessoas dizem aí, olha, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Eu te pergunto, Jerusalém está cercada pelos exércitos? Jerusalém está cercada pelos exércitos? Verso 21, você responde aí no seu lar aí, bem tranquilo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no monte, no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. E quem estiver no Brasil? Isso aqui foi uma instrução para os seus discípulos que estavam percorrendo. Eu vou fazer um vídeo falando disso daí. Talvez amanhã eu estarei falando. Os discípulos que ele saiu pregando. Aí Jesus estava dando a instrução acerca da grande tribulação que viria. O começo das dores. Eles ainda estariam anunciando o evangelho do reino. Se eu não me engano é Mateus 10, 23, Jesus fala para os seus discípulos que eles iam voltar e eles não teriam terminado de percorrer toda a cidade de Israel. Então, na vinda de Jesus, os discípulos ainda estavam percorrendo a cidade de Israel. E já começou o princípio das dores. Então aqui Jesus está avisando ele aqui, ó. Lucas 21, 20. E quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a desolação. Entendeu, pessoal? Tem que atentar para o momento da escrita. Isso aqui não tem como Jesus falar para os seus discípulos. Ó, no verso 21. Então os que tiverem na Judéia, ou, por exemplo, os discípulos que tiverem na Judéia, fujam para o monte. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que no campo, não entrem nela. Eles estão dando Jesus está dando instrução para aquele povo naquela época. Não tem cabimento Jesus dar instrução para um pessoal nessa época e eles não passar por isso. Não tem como. Isso aconteceu no ano 70. Olha, se você acredita que Jesus ainda não veio nas nuvens executar o juízo sobre Jerusalém, presta bastante atenção. Eu vou entrar numa leitura agora e eu requer muito de você a atenção e que você fique até o final. Se você tiver seu livro aí, o livro de Flávio Josefo, você abre aí Guerra dos Judeus contra os Romanos, livro 6, capítulo 21, sinais e predições da desgraça que sobreveio aos judeus, aos quais eles não deram crédito. Está no livro 6, Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. E olha o que está relatando esse livro. Eu não sei qual página que está no livro, que eu esqueci de pôr aí, mas é no livro 6, Guerra dos Judeus. Está dizendo assim:
Relatarei aqui alguns desses sinais e dessas predições. Um cometa, isso aqui é Flávio José dizendo, um judeu que viveu no primeiro século. Um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante a noite. Aí você pode ver aí em Lucas 21, 20, né? Que fala acerca de Jerusalém sendo cercada, né? Aqui está falando o começo, né? O começo de tudo. Continuando, antes de começar a guerra, ou seja, quando veio de Jerusalém cercada pelos exércitos, por aí vai. Continuando, antes de começar a guerra, o povo reuniu-se à noite, ao 8º dia de abril, para a festa da Páscoa, e pelas 9 horas da noite, viu-se durante 1h30, em redor do altar e do templo, uma luz tão forte que você teria pensado que era dia. Isso aqui já foi lá próximo ao ano 70. Os ignorantes tiveram-na como um bom augúrio, mas os instruídos e sensatos, conhecedores das coisas santas, consideraram-na como um presságio de que depois sucedeu. Ou seja, os mais instruídos acreditaram que ia acontecer alguma coisa, né? Um presságio ali. E aconteceu. Durante essa mesma festa, uma vaca que era levada para ser sacrificada, aqui fala deu à luz, então eu vou ler do jeito que está aqui. Deu à luz a um cordeiro no meio do templo. Olha aqui, né? Coisa interessante, né? Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que está do lado do oriente, que é de bronze, é tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar. Abriu-se sozinha, embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos, que penetravam bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Os guardas do templo avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera. Ele foi bem difícil tornar a fechá-la. Os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abrira em seu favor suas mãos liberais para cobri-los de toda sorte de bens. Ou seja, eles queriam invadir o templo para saquear o templo. Porém, os mais sensatos julgaram o contrário, isto é, que o templo destruir-se-iam por si mesmo. Ou seja, aqui está dizendo uma profecia de Mateus 24, 2. E que a abertura de sua porta era presságio, o mais favorável, que os romanos pudessem desejar. Continuando. Um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de modo que a temessem por uma fábula, se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade. Ou seja, Flávio José está dizendo aqui que se não fossem mais pessoas que viram, estivessem vivas, eu acho que ele nem arriscaria contar, porque algumas pessoas poderiam não acreditar. Continuando. Antes de nascer do sol, vieram-se no ar. Prestem bastante atenção agora. Para você que acredita que Jesus ainda vai vir sobre as nuvens do céu para arrebatar a igreja, né? Olha o que aconteceu aqui. Isso está escrito nesse livro aqui, ó. Mais uma vez, Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século
Está escrito aqui, ó. Antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pela cidade, como para cercá-las. Está vendo, pessoal? Aqui, mais uma vez, há um simbolismo escrito por Jesus em Apocalipse 1, se eu não me engano aqui, verso 7, né? Eis que venho com as nuvens. Aqui é o juízo. Está muito claro. O livro de Flávio José narrando aqui, antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, ou seja, era para todo mundo ver mesmo, carros cheios de homens armados atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades, como para cercá-las. Quando vejo Jerusalém cercado pelos exércitos, está vendo, pessoal? Está escrito aqui. No dia da festa de Pentecostes, o sacerdote estando à noite no templo inteiro, estando à noite no templo inteiro para divinos serviços, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetia várias vezes: saiamos daqui, saiamos daqui. Isso te faz lembrar o quê? Isso te faz lembrar o quê? Que o templo ia ser destruído. O sacerdote estava no templo. Saiamos daqui. Saiamos daqui. O templo foi destruído. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, essa passagem aqui também faz lembrar 1 Tessalonicenses 5, verso 3, que diz o seguinte: olha o que Paulo fala aos Tessalônicos: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquele que está parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 4 anos, vou ler de novo aqui. 4 anos antes de começar a guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e de fartura, Jesus, filho de Anono, que era então um simples camponês, tendo vindo à festa do tabernáculo, que se celebra todos os anos no templo, em honra ao Deus, exclamou: vós do lado do Oriente, vós do lado do Ocidente, vós do lado dos 4 ventos, vós contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e recém-casada, vós contra todo o povo. Dia e noite ele corria por toda a cidade repetindo as mesmas coisas. Continuando. Se você, abençoado, não entendeu a leitura, volta aí, assista o vídeo novamente. Algumas pessoas de condições, não podendo defender, nem para se queixar de tão severo castigo, e repetia sempre as mesmas coisas. Os magistrados, então, pensando como era verdade, que naquilo que havia algo de divino, levaram-no a Albino, governador da Judéia. Ele mandou açoitá-lo até verter sangue, e nem assim conseguiram arrancar-lhe um único rogo, nem uma só lágrima, mas a cada golpe que se lhe davam, ele repetia com mais
queixosa e dolorida desgraça sobre Jerusalém. Quando Albino lhe perguntou quem ele era, de onde era, o que fazia falar daquela maneira, ele nada respondeu. Assim despediu-o como um louco, e não ouviram falar com ninguém até que a guerra começou. Até que a guerra começou. Ele repetia somente e sem cessar as mesmas palavras: desgraça, desgraça, desgraça sobre Jerusalém, sem injuriar nem ofender as pessoas, e o maltratavam, sem injuriar nem ofender aos que os maltratavam, nem agradecer aos que davam de comer. Ou seja, ele não ofendia quem maltratava e nem agradecia quem lhe dava de comer alguma coisa. Continuando, todas as palavras reduziam-se então triste presságio, e as proferia com uma voz muito forte nos dias de festa. Continuando. Dessa forma continuou durante 7 anos e 5 meses, sem interrupção alguma, sem que sua voz se enfraquecesse ou se tornasse rouca. Quando Jerusalém foi cercada, viu-se o efeito da sua predição. Fazendo então a volta às muralhas da cidade, ele se pôs ainda a aclamar, desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Tendo acrescentado desgraça sobre mim, uma pedra atirada por uma máquina derrubou a torre, e ele aspirou, proferindo ainda a mesma palavra. Continuando a leitura aqui. Se quisermos, aqui é um comentário de Flávio Josefo agora, né? Está terminando aqui. Se quisermos considerar tudo o que acabou de dizer, veremos que os homens perecem somente por própria culpa, pois não há meios de que Deus não se sirva para procurar-lhe a salvação e manifestar-lhes por diversos sinais e que eles devem fazer. Assim, os judeus, depois da tomada da fortaleza Antônia, reduziram o templo a um quadrado, embora não pudessem ignorar o que está escrito nos livros sagrados, que a cidade e o templo seriam destruídos quando aquilo viesse a acontecer. Ou seja, Mateus 24:2 e Lucas 20:21, ou 21:20. Vocês pesquisem aí depois, vocês verem direitinho. Quando fala que Jesus fala, quando veio de Jerusalém cercado pelos exércitos. Continuando. Mas o que levou principalmente a assentar aquela infeliz guerra foi a ambiguidade de outras passagens da mesma escritura, que dizia que se veria naquele tempo um homem de que seu país governara toda a terra. Eles o interpretavam em seu favor, e vários, até mesmo dos mais hábeis, enganaram-se, pois aquele oráculo dizia que Vespasiano então fora criado imperador quando estava na Judéia, mas ele explicavam todas essas predições segundo a sua fantasia, e só conheceram seus erros quando ficaram completamente convencidos da sua inteira ruína e destruição. Aqui, abençoado, fica bem claro para algumas pessoas que não têm conhecimento. Se alguém quiser também, depois eu posso mandar esse estudo aqui pelo WhatsApp, por e-mail. É só deixar aí nos comentários aí.
As pessoas que acreditam que Jesus vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Vir nas nuvens era juízo de Deus sobre Israel. Jesus não disse que viria nas nuvens buscar a sua igreja. Ele disse que viria nas nuvens executar o juízo. E é lógico que ele não iria executar o juízo com as suas próprias mãos, entre aspas, né? Não, eu vou executar o juízo. De forma alguma. Como? Já parou para pensar isso? Como que ele ia executar seu juízo? Eu creio que no sistema religioso, talvez eles vão pensar assim, olha, Jesus sentado no trono, né, o Filho do Homem sentado no trono, esse aqui não me aceitou, é seu, diabo. Esse aqui me aceitou lá, pagou dízimo, deu oferta, batizou nas águas, respeitou o pastor, não, esse aqui é meu. Ah, esse aqui não tomou Santa Ceia, é seu, diabo. Eu não sei, talvez as pessoas pensam dessa forma. Talvez, eu não sei. Mas isso, eles acreditam que Jesus vai vir nas nuvens buscar a igreja. Por engano. O propósito do sistema religioso não é que você se enche de conhecimento. O propósito do sistema religioso é te deixar mais cego, para que você seja sempre guiado por homens corruptos, sempre cego para homens inescrupulosos, homens sem piedade de ninguém, homens que têm coragem de arrancar, de tomar dinheiro de pessoas que estão pagando aluguel, prestação da casa própria. O propósito do sistema religioso não é que você conheça a verdade. Eles tratam você muito bem, sim. Mas na sutileza, eles levam tudo que você tem. Você pode observar, alguns meliantes por aí, nas redes sociais, até vêm bater na porta da casa da gente, tem umas lábias muito convincentes, que se você não estiver atento, você cai. Assim está o sistema religioso. Você vê pessoas bem vestidas, bem sucedidas, e falando que você também vai conseguir. E você se ilude. Não, eu vou ficar aqui, vou dar o meu melhor, porque ele conseguiu, eu vou conseguir também. Não vai, pessoal. Isso é enganação. Se você não trabalhar, se você não organizar suas economias, você não vai conseguir. Não é, Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer isso. Não vai, pessoal. Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não quer trabalhar, não coma. Está escrito isso. Deus não está prometendo bens a ninguém. Mas no passado ele deu bens para A, para B. Isso foi no passado. Ele tinha um propósito para o pessoal de uma época. Nós estamos em outra. Nós já estamos no Novo Testamento. Nós já estamos reinando em vida. E o que mais tem aí? Pessoas sendo escravos de homens corruptos, de entendimento e corrupto de fraude mesmo. Pessoas que, sinceramente, deveriam estar na cadeia. Está na cadeia. Porque já foi comprovado, eles não se convertem. Eles não vão se converter. Por que eles não vão se converter? Porque estão na carne. Estão vivendo na carne. E a carne, ela não se converte. A carne não se converte. O que se converte é o espírito. Então, o que as pessoas têm que fazer? O que as pessoas têm que fazer? Não seguir as concupiscências da carne. É o diabo que anda em derredor, é a nossa carne, querendo fazer aquilo que o Espírito não quer, porque ela é inimiga de Deus, não obedece às leis de Deus. Então, jamais esses líderes religiosos irão se converter, porque estão na carne, não estão preocupados com as coisas lá de cima.
Eles falam que estão preocupados. Eles falam que estão, mas não estão não. Olha, abençoado, estamos encerrando aqui mais um estudo, né? Que fala acerca, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe aí, para que mais pessoas tomem conhecimento e que você também cresça na graça e no conhecimento. Eu creio que esse aqui foi um estudo muito bom, né? Para quem não sabe, né? Vir nas nuvens era o juízo de Deus sobre Israel. Isso aconteceu no ano 70. Volto a dizer, está escrito aqui, ó, no livro de Flávio José, um judeu que viveu no primeiro século e sofreu os horrores aí na época. Então, se essa mensagem foi edificante para você e para mais pessoas, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho em todas, para que o YouTube encarregue aí de te avisar quando a gente postar aí novos vídeos. Ok? Graça e paz, graça e paz.